Como vai a sua autoestima? Qual foi a última vez que você parou alguns minutinhos para dar atenção para si? É gostoso quando a gente consegue se cuidar, né? E se a rotina não permite, às vezes é preciso uma intervenção externa para proporcionar esses momentos. Foi isso que aconteceu lá no Hospital São Lucas, com a visita do ônibus da estética. Olha só como foi. A gente inaugurou esse ônibus no vestibular e hoje é o primeiro dia que ele sai então da FAG para uma ação social e nós estamos aqui em frente ao Hospital São Lucas atendendo aí o pessoal, os funcionários do hospital. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho do ônibus, vou mostrar como que funciona tudo ali dentro para vocês. Aqui temos alguns funcionários aguardando pelos atendimentos. Sorriam, meninas! Essa é a nossa parte de tratamentos faciais. Então aqui a Gisélia acho que está na parte de esfoliação. Gisélia, nossas acadêmicas fazendo tratamento de hidratação facial. Nós fazemos a higienização da face, fazemos a retirada da maquiagem, se elas estiverem com maquiagem, a poluição, resíduos do dia a dia, oleosidade da pele é retirado nesse processo. Em seguida é feita a esfoliação facial, que é feita a retirada de células mortas e é feito a máscara facial, então, para hidratação de acordo com o tipo de pele de cada paciente. Elas têm a parte da teoria, onde elas aprendem sobre todos os produtos, depois elas praticam entre elas e depois a última etapa é onde elas vêm para o atendimento ao público, então, nessas ações sociais que a FAG tem com o município, com a comunidade. Essa máquina é legal mostrar que ela faz a avaliação da face. Ela é uma técnica não invasiva, bastante utilizada para fazer diagnóstico, principalmente de manchas da face. Ela reflete na pele e ela mostra onde existem manchas superficiais e mais profundas. Então, quando a gente olha aqui, a gente consegue ver se existe presença de cicatrizes de acne, de melasmas, de cloasmas, que são manchas gestacionais, de manchas comuns encontradas nas pessoas. Então, a gente chega aqui e consegue ver ali na pele dela onde existem essas manchinhas. Precisa colocar o rosto ali que a gente consegue avaliar e daí a gente passa para ela as orientações, os tratamentos que ela pode procurar para o que a gente está vendo aqui. Agora vamos ver a parte de capilar e maquiagem. Essa é a parte de capilar, então. Hoje nós temos a presença da Mary Kay aqui conosco. Elas estão fazendo automaquiagem, estão aprendendo a se maquiar. A missão é enriquecer a vida das mulheres, melhorar a autoestima e realçar a beleza. Legal. E hoje, com o ônibus da estética, é bacana porque ele pode ter uma mobilidade maior, né, para chegar até essas mulheres. Sim, com toda essa estrutura, fica ótimo. Esse, então, é o nosso ônibus da estética e quem quiser conhecê-lo será muito bem-vindo e pode comparecer em qualquer uma das nossas ações.
Como a gente viu, o ônibus é uma das novidades do curso, que veio para brilhantar as ações das acadêmicas. E é sobre isso que eu falo agora com a Leda, que é coordenadora do curso, e com a Jaque e com a Júlia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Leda, eu queria saber de ti, por que o hospital como primeiro local para uma ação externa, então, do ônibus? O hospital estava finalizando um programa de qualidade e foi o primeiro local que nos convidou para levar o ônibus. E foi bacana porque o ônibus ficou em frente ao hospital e além dos funcionários, nós estávamos ali para atender também as pessoas que passavam, paravam, tivesse algum interesse, poderiam ter acesso. Então, como é no centro da cidade, um lugar de destaque, então a população tinha acesso e os colaboradores do hospital. A gente sabe que o curso já tem várias outras ações, né, desenvolvidas antes dessa. Qual que é a vantagem de ter um ônibus tão estruturado, tão equipado e de ter essa mobilidade mesmo, de poder chegar até as pessoas? O ônibus, ele é um laboratório para as alunas, um laboratório de prática. Então, você tem um laboratório móvel. O que é bom é que o aluno, além de poder desempenhar a prática, ele vai poder fazer uma prática para as pessoas como uma ação social. Então, uma das funções da graduação, do ensino superior, é a extensão. É você divulgar o seu serviço e levá-lo para a comunidade. Então, isso que é bom, o aluno está fazendo a prática junto à comunidade. Claro que aqui na clínica nós também atendemos a comunidade, mas é uma comunidade, são pessoas que já sabem do atendimento, ligam. Quando você vai para um bairro ou para um local na rua, você atende às vezes aquela pessoa que não teria acesso àquele atendimento, que não teria uma oportunidade de fazer uma maquiagem, fazer um cabelo, fazer um tratamento no rosto. E o ônibus acaba cuidando da saúde, porque quando você fica bem, né, você vai lá, você faz um carinho na pessoa, um tratamento, a pessoa se sente valorizada, se sente importante, fica feliz. E isso é bom, isso é saudável, isso é saúde. Então o ônibus traz tudo isso pra gente. E como é que foi para vocês essa experiência? Vocês que já participaram de outras ações, né? Como é que é isso? A gente viu ali no vídeo que vocês costumam praticar umas com as outras antes de ir para a rua. Como é que é esse contato com as pessoas? Bom, a gente tem uma experiência muito bacana, porque é uma experiência fora de ser praticada uma na outra. Então a gente tem esse carinho, esse cuidado com o externo. Então, gerando uma dúvida também, a gente já tem a orientação dos professores já naquele ambiente para ser feito da forma correta, porque às vezes as nossas dúvidas não são dúvidas daqueles que realmente não têm nenhum conhecimento, né? Então, ter esse contato também fora da universidade é muito bacana, né? Igual a Leda falou sobre o carinho, porque no ônibus mesmo de terça-feira na ação, a gente via às vezes faxineiras indo falando que nunca tiveram esse contato com a maquiagem, com o cabelo, e elas se sentiam muito especiais. Então, levar esse carinho, esse conforto, um cuidado a mais para elas é muito importante, é muito revigorante para nós. É algo que vai além da beleza, né? Às vezes, olhando de fora, você pensa, poxa, mas é só uma maquiagem, é só uma escova, é só um cabelo. O que muda, né? Acho que muda a forma como a pessoa olha para ela mesma, né? Acho que aquele momentinho ali que ela tem para parar e falar, não, agora é minha hora de me cuidar, é minha hora de olhar para mim. E você também falou algo interessante, Leda, que é essa questão do acesso, né? Às vezes a imagem que o curso tem, ou que as esteticistas têm, é de que seja uma profissão muito inacessível, digamos, porque vocês estão em clínicas depois que se formam, ou porque os valores dos tratamentos costumam ser um pouquinho mais altos. Isso ajuda a mudar um pouco a imagem? Esse tipo de ação ajuda a mostrar que não, que dá para ser acessível, que as pessoas estão ali, estão abertas para essa troca. Eu acho que a partir do momento que a pessoa vai lá e tem esse contato, né, por exemplo, uma pessoa que trabalha no hospital que nunca teve esse acesso, aí ela gosta, ela vê que as meninas vão tratar bem, então ela fala, não, é possível, as pessoas são amáveis, as pessoas gostam de fazer isso. E às vezes esse contato, um primeiro contato, creio eu, ajuda até com que a pessoa aprenda a priorizar esse autocuidado, né? Porque às vezes a gente pensa, não tem dinheiro para isso, preciso investir em tal coisa, vou comprar alguma coisa para casa, mas poxa, será que não dá, né, para você mudar um pouquinho a prioridade? Eu já que comentava antes da gente começar a gravar de um exemplo assim, né, Jaque?
Sim, realmente a gente percebe, inclusive, que eles, às vezes, depois desse primeiro contato, percebem que é realmente possível, né, se cuidar. E assim, muitas vezes, em muitas das ações, eu recebi abraço, carinho e, nossa, muito obrigado, como foi gratificante, vou voltar a te procurar, como eu te encontro. Então, isso, para nós, assim, que estamos começando nessa profissão, é muito gratificante, sinal de que a gente está no caminho certo. Júlia, das tuas experiências, o que mais te marcou, assim? Teve alguma situação que você pensou, poxa, não imaginava que viveria isso? Tinha uma moça que chegou, acho que ela não era nem do hospital, que ela falou que ela nunca se cuidava, e ela foi na primeira ação que a gente fez com outro ônibus e depois daquela ação que a gente fez, hidratação, ela começou a se cuidar da pele, e ela falou que ela sentiu, e ela apareceu nessa outra ação que tivemos agora há pouco tempo, que ela falou que ela começou a se cuidar, então melhorou tudo na vida dela, ela se melhorou com ela mesma. Então ela falou que transformou a vida dela de uma tal maneira que ela começou a se ver de uma forma diferente, que antes ela se sentia feia e ela começou a se ver de uma outra forma e ver que a beleza, ela tinha beleza e que ela poderia passar essa beleza para as pessoas. É isso que é o verdadeiro empoderamento, né? Quando a gente aprende a olhar para si e reconhecer o que a gente tem de melhor. Você veja que a pessoa, né, às vezes, não é nem que ela não tem o dinheiro ou o acesso, mas ela não tem noção de que ela precisa se cuidar. Às vezes, porque algumas pessoas isso é óbvio, mas para algumas isso, né? E aí você vai num lugar, vê as meninas vão orientar, vão falar, olha, você pode fazer isso, você tem que passar um protetor solar, porque a sua pele vai... Aí a pessoa começa, nossa, eu posso me cuidar, eu posso fazer algumas coisas para melhorar. E começa a participar, a gostar e pôr isso na vida dela. Então isso é bacana também. E acho que é só esse contato com o mundo real, digamos assim, com as pessoas, com a comunidade, que a gente consegue ter dimensão disso, né? Que enquanto está na parte mais técnica, né? Nessa parte teórica de efeito, do produto e tudo mais, é uma coisa. Mas acho que quando você tem esse contato com as pessoas, que você consegue entender a dimensão disso, né? Se aparentemente é um cabelo, uma maquiagem, é algo de um resultado imediato, na verdade os efeitos eles podem ser muito mais duradouros, como vocês mesmos disseram, isso é muito bonito. E a parte de orientação também, né? O protetor solar, tem outras orientações que as pessoas sentem falta, assim, que às vezes a gente acha que é uma coisa muito óbvia, mas que nesse contato vocês perceberam que não é? Olha, eu percebo na prática, as pessoas têm muita dúvida quanto à acne, né? Qual é o meu grau? Isso de fato é estético ou é patológico? É uma doença, né? Então a gente poder passar essa informação é muito legal. A questão de manchas também, que muitas vezes incomodam elas, elas, não só elas, né? Porque a gente recebe o sexo masculino também, mas a gente percebe que é duas coisas que incomodam bastante, que a gente consegue... sanar dúvidas ou futuros tratamentos home care, que é para também ter cuidado em casa, e a busca de um profissional, né? E uma coisa que eu achei muito bacana foi que esse exame para identificar manchas, por exemplo, é algo que acontece ali no dia. Mas os desdobramentos disso podem ser muitos, né? Sim. A pessoa procurar um tratamento, ou seja, pode ser um primeiro passo mesmo. Para quem nunca tinha parado para pensar nisso, pode ser um primeiro passo para um tratamento. Susto. Eles tomam um susto quando eles veem a quantidade de manchas que estão presentes na pele, porque eles conseguem visualizar também. Então eles ficam assustados e a partir daí, né, quando você tem um choque de realidade, às vezes você começa a mudar hábitos por esse choque. É preciso às vezes um choque. Mas eu acho que o mais assim do ônibus é esse laboratório que ele é para as alunas. E já tem previsão de novas ações? Provavelmente quem está assistindo deve estar pensando, eu quero participar. A FAG sempre faz algumas propostas de ações, né, que a própria FAG às vezes elege algum bairro. Para o ano que vem nós já estamos fazendo as nossas agendas de ações sociais, que é o ônibus da estética, tem o ônibus da saúde e o ônibus da cidadania. São 3 ônibus a serviço da população. Então são muitos serviços juntos para a população, né, desde a saúde, direito,
administração, contábeis, então é muita coisa que a FAG oferece. E geralmente a gente fala que é o nosso comboio, né, da ação social, então a gente vai para os bairros. Por enquanto a gente não tem nada certo ainda, mas a gente vai fazer essa agenda e sair fazendo essas ações, continuar as ações. Nos bairros a gente gosta também de ir por causa do acesso à população, as pessoas, né, que não saem muito e ter essa oportunidade. Lembrando que a FAG é sempre muito aberta, né, para caso alguém esteja assistindo, gostaria muito que viesse no meu bairro, aqui as pessoas... Seria muito legal ter esse contato, está sempre aberta. Porque olha a ação da FAG, né? Nós já temos tudo isso aqui dentro, mas as pessoas têm que vir buscar. Aí o que a FAG faz também? O inverso. Ela pega tudo isso e leva lá fora para as pessoas ter acesso também, né? Então você tem o acesso aqui e você tem o acesso lá fora. Então é uma divulgação, uma prestação de serviço bem grande. E é muito bonito, né? Saber que vocês conseguem, todos os cursos conseguem impactar vidas. Acho que isso é o mais impagável. É o diferencial. Sobre essa questão de levar também e divulgar, a gente percebe que também a gente incentiva outras meninas que estão ali na fase de ensino médio a ingressar no nosso curso. Então a gente consegue, como que eu consigo fazer para entrar nesse curso? É fácil, né? Então a gente também aproveita esse momento para divulgar a nossa universidade, né? Ou seja, só vantagens, só né? vantagem. Muito legal, parabéns para vocês pelo trabalho, pelas ações, e a gente aguarda então os próximos passos, os próximos episódios desse ônibus. Sim, com certeza.